feliz com todo mundo aí. Manter essa energia desde ontem, uma energia bem legal, hoje está sendo legal. Até o final tem que ser assim, tá bom? Olha a mestra da pimenta. Senta aí, mestre. So I can translate like a little bit lower. Tá com vergonha? Beleza. Aproveita que é um momento de dar uma respirada também. E essa parte aí da oralidade, né? É muito importante também na capoeira. A gente tem que aprender, não só jogar a perna pro ar, aprender as histórias da capoeira, as histórias dos mestres. Muito importante. Então não tenha vergonha, pergunte aí à vontade, beleza? Quem vai ser o primeiro? Vamos perguntar, gente. Sem vergonha, no bom sentido. Please stand up. Rapidão. Todo mundo pega o microfone, se apresenta, fala o nome aí para os caras saberem também, tá bom? Sou Gravidade Oceana. Tenho uma pergunta sobre a roupa de capoeira. Eu vejo muita roupa de capoeira e também uma roupa para todos os esportes, são feitos de poliéster ou acrílico, tudo de plástico. E eu quero, esse ano não quero comprar isso, não sei que usar, porque o algodão não está muito bom e não sei que outros materiais tem. E queria saber, antes não tive essa roupa assim, esses materiais, e por que usar a capoeira nos tempos antigos como roupa? E que material foi? Quem vai? Vai passar o microfone. Teve as roupas das mais diversas, você fala que é acrílico e hoje, né, muito plástico na capoeira. Mas a roupa do passado também, os capoeiristas muitas vezes usavam terno, né, uma roupa de, não sei o nome dele, acho que era linho, né? E na minha época, depois de 79, a gente usou muito aquelas calças de algodão cru. A gente usava uma bata, lá em São Paulo a gente usava muito a bata, uma calça de saco, tipo saco de estourar, algodão cru, né? Não tinha pintura. E depois a gente passou a usar essas calças uma parte dos capoeiros usava a calça da Adidas, azul, igual aquela da Luz, só que era da Adidas, pessoal, sem camisa. E depois que veio esse padrão de usar a calça de elanca, né, já como uniforme, calça de elanca, camiseta branca e a graduação, né, com passador e tudo. Isso aí já vem depois, essa calça de elanca, ela vem depois dos anos 80. Tá bom? É isso. Posso só completar um pouquinho, né? O que o mestre Cícero está falando sobre da vestimenta a partir da década de 70, 60, 70, que ele participou, né? Mas talvez a sua pergunta vá um pouco antes aí do que a gente percebe as rodas de capoeira, para treinar capoeira antes de 1800, né? 1890, 1900, as pessoas treinavam capoeira, praticavam, primeiro não tinha treino, né? As pessoas praticavam capoeira em casa, nos terreiros, e treinavam mesmo era na roda. Só que nessa ocasião, 1900, quando o mestre Bimba estava nascendo, o mestre Pastinha, a capoeira nessa época ela acontecia nos dias de domingo, eles iam para as rodas no domingo,
e aprendia de oitivo, aprendia só vendo. Depois ia para casa para praticar o que viu. Mas nessas rodas de domingo, a maioria dos negros brasileiros, né, os afro-brasileiros lá nessa época, eles usavam a melhor roupa que eles tinham para ir no domingo para as missas, para as orações. Era a roupa de mais alinhada, a roupa mais bonita, elegante, e ia para a roda de capoeira. Então, quando o mestre falou do terno, de linho, e aí vem a coisa do branco. Por que a gente usa branco? O branco é porque ele queria mostrar ao capoeirista que ele entrava na roda, jogava e não se sujava. Ele ficava branco para continuar aquele domingo de festa, de alegria. Da capoeira ele ia para o samba, do samba ele ia para a religião dele, depois ele voltava para a moda de viola, não é isso? E ele ficava o domingo inteiro com aquela roupa limpa. Agora, o branco na capoeira, igual aos outros esportes, com o passar do tempo, a tecnologia de roupa, no mundo inteiro, em todas as atividades, vai evoluindo, né? Mas aí o branco sempre permaneceu. E hoje, por exemplo, tem as tendências, né? A capoeira, ela tem as tendências sociais, igual a sociedade. Quando vê a calça da jeans, a boca era mais estreita, né, mesmo? Mas a boca chegou a ser largona. Tinha época que a calça era no meio da canela. Não é? Então, tinha as calças de show, que eram calças listradas vermelhas, as blusas listradas, para lembrar a época dos malandros, carioca, lá do Rio de Janeiro, da Bahia. Então é isso. Então, assim, essa coisa do tecido, do material que você está perguntando, é acompanhar a indústria mesmo. A gente acompanha a evolução da moda e roupas mais confortáveis. Por exemplo, tem uma coisa importante, gostaria de passar para a Lu, porque durante muito tempo usava-se uma calça de capoeira de cós baixo, e agora a gente não pode mais fazer isso, porque tem que ter uma tendência. Aí eu vou passar para ela explicar um pouquinho sobre isso, porque ela é uma pessoa que produz roupa. O joguinho, esse joguinho também. Né? Então, o que é acompanhar as tendências? Ou tem uma tendência nova que ela vai explicar sobre essa coisa, principalmente na roupa das mulheres. Eu tinha até pensado realmente por esse lado. Eu não sei se sua pergunta foi quando você fala, se eu não quero usar essa calça, se eu não quero usar essa calça, o que eu vou fazer? É isso. O que eu penso é isso. O que eu tento fazer, tá? Como o mestre falou, houve uma época em que a mulher era vista de uma forma diferente dentro da capoeira. E começaram a produzir calças onde o cós era muito baixo e que a mulher jamais poderia fazer isso aqui, uma roda baixada, poder jogar, que aparecia tudo. Mas criou-se uma moda lá que era linda, aparecia a calcinha atrás, todo mundo achava maravilhoso, no top, aquela calcinha para você. Eu, particularmente, nunca achei aquilo legal. Sobretudo porque eu trabalho dentro de escolas, né? E hoje, se eu não estou com minha camisa para dentro, a calça bem confortável para não aparecer na calcinha, a primeira coisa que os meus alunos são pequenininhos vão falar, a calcinha da tia está aparecendo. Né? Então, isso não é de forma nenhuma legal. E aí eu comecei a perceber a necessidade de que nós, enquanto mulheres, tínhamos de ter uma calça de cós mais alta. E é isso aqui, né? Mais alto. Antes, tá feio, fica um bolo aqui na frente e tal, não sei o quê, mas é melhor ficar assim, ter um cós mais alto do que ficar aparecendo. E nem todo mundo gosta. Tem quem gosta? Tem quem gosta. Eu não gosto. E aí isso se tornou algo que me incomodava muito. Mas eu também vejo de uma forma assim, o que começou a acontecer? Começaram a produzir calças de diversas formas, e tinha uma coisa que eu não entendo muito na capoeira. Eu pratico taekwondo também. No taekwondo existe o dobô, que parece um kimono de judô, de jiu-jitsu, né? Você não vê ninguém fazer um kimono diferente. E o kimono, o taekwondo tem uma calça que é um pouco mais, que tem mais elastante. O dobô custa R$500. Se eu fizer uma calça melhor para capoeira, eles não vão pagar. O capoeirista não vai investir na capoeira, não vai investir no seu uniforme, não vai investir numa camiseta que possa ser um pouco mais longa, que dá para você colocar para dentro da calça, entendeu?
nós que trabalhamos com isso, às vezes eu vou com material para um evento, eu volto com o material inteiro. Por quê? Porque o capoeirista não investe em si. E aí não dá para a gente trabalhar também em cima de uma coisa que tem, né, para evoluir, para investir em algo que seja mais cômodo. E não só para a mulher, tem calça que marca bastante o homem aqui na frente. E é ridículo. E é ridículo tanto para o homem quanto para a gente ficar olhando aquilo. Né? Constrangedor, a beça. Quem acha isso legal, eu respeito, mas para mim seria muito melhor eu poder investir num material legal, um material que ficasse mais confortável para a gente, mas eu também não tenho esse retorno da comunidade da capoeira. Então é uma coisa que ainda a gente está caminhando e trabalhando em cima. Né? É o que eu falei, nós da capoeira temos uma cultura de não, nós mesmos não nos valorizarmos. Né? Ninguém questiona o valor de um kimono. Você pagaria R$500 numa calça de capoeira? O pessoal não investe, né? Então, às vezes, eu acho que fica um pouco difícil isso de resolver. Acho que mas a gente está no caminho. Algumas calças estão aparecendo, tem modas que vão pegar, outras que não vão dar certo. Tem gente que prefere calça com bolso, tem gente que não gosta de calça com bolso, tem gente que prefere a calça um pouco mais aberta, tem gente que prefere mais fechado. É um processo. Mas é legal você falar quando aquilo está te incomodando. Você começa a fazer uma calça que tem voz mais alta. Ou, por exemplo, hoje as calças, é muito difícil de encontrar uma elanca. Esse pano chama elanca. É muito difícil de encontrar uma elanca branca que não seja transparente. Ontem eu morri de dor no barriga, não sei se vocês estavam percebendo, porque eu esqueci o meu short, eu estava com a calça por baixo da minha calça, e aquilo foi me sufocando quando eu estava tentando ficar aqui em pé, né? Porque eu estava com duas calças, uma em cima da outra, porque não dá para usar a calça branca sem um short por baixo. E aí é um processo que eu acho que a gente está... ainda tem um caminho para seguir aí. E fica a reflexão para todos nós da comunidade da capoeira, se a gente realmente valoriza esse tipo de coisa, né? Valoriza um instrumento que é bem feito. Você acha que o cara vai no meio do mato, caga qualquer pau e faz um pau? Não, é difícil. É difícil. É difícil você encontrar uma calça, uma costureira que faça uma calça no modelo certo para você. É difícil demais. Fazer material, fazer instrumento, fazer roupa e que tenha um retorno da comunidade da capoeira também. Ei, mestre, vou fazer uma pergunta. Eu vi na internet um vídeo. Precisa de qual? Não está ouvindo? Não precisa estar? Eu vi na internet um vídeo falando sobre o uniforme da capoeira. Assim, falando porque, né, tipo assim, pode ter sido assim, citou Mestre Bimba, que todas as artes marciais, o karatê, jiu-jitsu, qual que é a cor do uniforme deles? É branco. Aí, então ele foi lá e colocou branco também, tipo assim, acabou que aquilo ali virou um uniforme, tipo assim, do esporte mesmo da capoeira, entendeu? Bom, estamos falando um pouquinho aqui de todo mundo correto, né? Tem uma visão assim que é de pesquisa também. Do Mestre Cunha, na verdade, o Mestre Cunha já falou, vou estar repetindo, na verdade, né? Porque após a abolição, o negro foi jogado às margens, né? Aí, para ser autoafirmado na sociedade, ele procurava, como não teve roupa durante muito tempo, teve sempre um saco de linha, de estopa, né? Então ele procurava tentar ser autoafirmado na sociedade, colocando uma roupa legal, de linho, um sapato fino, chapéuzinho do lado, né? E aí, como a Nesquinha já falou, ia para as escolas de capoeira, ia para a igreja, ia para sua religião, né? Então, eu vejo assim, com uma forma de autoafirmar também dentro da sociedade, para ser aceito, né? E tinha até um caso chamado dos negrãos, né? Os negros de branco, chamado a mosca no leite, né? Mas chegava de negro, todo de branco, né? A mosca no leite, todo fino para ser aceito na sociedade. Porque
teve muito preconceito, né? Após a abolição, os negros jogados ali, então uma roupa legal era assim na sociedade, né? As pessoas viam com outros olhos. E até hoje eu percebo que ainda tem, né? A galera vai lá e compra boa roupa para ser afirmada na sociedade, depende da classe que está, entendeu? Então acho que essa é uma visão que eu tenho assim, né? Que eu pesquisei, e é o que eu acho que aconteceu realmente, né? E vem acontecendo até hoje, entendeu? Porque depende da classe que você está, pessoas que se preocupam mais em estar mais bem vestido para ser aceito, questão de só estar afirmado. Na capoeira, chegou um mestre mais velho aqui, todo de terno branco, sapatinho, todo arrumadinho, né? Aquela visão assim do capoeirista antigo, capoeirista malandro, o jeito de agir tudo mais. Beleza? Respondi, não sei se respondi, mas é um pouco da minha opinião. No ano que vem, Só um minutinho. Fala aí seu nome, apresenta aí os mestres. Desculpa, Estagiária Morena, aluna do mestre Alegria, aqui em Nova York. Queria saber um pouco sobre a visão da capoeira que está evoluindo. No ano que vem vai fazer 50 anos da capoeira aqui nos Estados Unidos. Agora a capoeira existe em toda parte do mundo. Eu trabalho lá em Madagascar, tem capoeira lá em Madagascar também. Queria saber os seus pensamentos sobre a evolução da capoeira agora, que está uma arte afro-brasileira, né? Mas que existe em toda parte do mundo. Então, é uma pergunta bem aberta, mas para saber os seus pensamentos. Quem fala melhor é você, na verdade. A visão que eu tenho é que a capoeira, ela não é capoeira para o Brasil, é capoeira para o mundo mesmo, né? E essa evolução é importante, né? Todo tipo de evolução é importante, desde que não esqueça a tradição, né? Sempre olhando um pouco para trás, né? Conhecendo, respeitando mais, ouvindo mais a oralidade dos velhos mestres. Quando eu falo isso, falo de mestres tão grandes, tão pequenos, que eu tive a oportunidade de conviver com eles e aprendi algumas coisas, eu estou tentando transmitir também aí para frente. Mas a capoeira evolui de várias formas, né? Hoje agora a gente vai ter campeonato, né? Esses grandes campeonatos que estão acontecendo. Por um lado é bom, por um lado assim, de mídia e tudo mais, por outro lado perde um pouco da essência, do lado cultural, que é o que eu mais acredito. Mas quanto mais a capoeira ganhar, quanto inclusão, né? Quanto mais onde a capoeira for, né? Vai estar valendo muito a pena para a capoeira e para a sociedade em geral. É assim que eu vejo. Qual é a sua área de estudo, qual é a sua formação? sou arqueóloga. Então vamos lá, então eu vou responder de acordo com o que você vai aproveitar melhor e as pessoas também. Pode ser? A gente fala muito que existe uma discussão sobre a capoeira africana ou a capoeira brasileira. A capoeira, ela nasceu no Brasil. A organização dela, como do jeito que a gente vê hoje, você pergunta da visão sobre contemporaneidade. Só que a capoeira foi criada no Brasil, mas ela não é brasileira. Ela é afro-brasileira. Então agora vamos separar afro para cá, brasileira para cá. Tá? Quando a gente vai no afro-brasileira, nós estamos falando de uma codificação muito antiga. São códigos de luta, de jogo, de dança, de brincadeira, de ensinar os mais novos. É um código que tem a ver com a humanidade. Desde que o homem é homem, você sabe disso. O homem é aparelhado para comunicação. Olho enxerga bem, ouve bem. Então,
E a gente se conecta pela comunicação. Para mim, a capoeira, a minha formação é da área de comunicação. E também de capoeira. Então, na comunicação, a gente estabelece uma relação para você conversar. Você tem que querer conversar com alguém e a pessoa tem que querer conversar com você. E no português, conversar é versar junto. E versar é falar junto. Né? Convencer não é vencer. É você trazer a pessoa para o seu ponto de vista. Você não ganhou, não tem derrotado. Na capoeira, no jogo da capoeira, quando a gente vai jogar capoeira, a gente se conecta. Eu vou querer vir jogar com você. Então eu tenho que estar com o meu corpo disposto, a minha mente aberta para a gente se conectar e jogar. Se eu quiser te vencer, não vai dar um bom jogo assim legal para os dois. Vai ficar bom para alguém. Mas aí entra a vaidade, o ego da pessoa. Mas eu estou dizendo o seguinte, por que a capoeira está no mundo todo e ela é tão mágica? Primeiro porque ela tem um código que não é só brasileiro. Afro-brasileiro. Esse código é do ser humano e todo mundo é ser humano, certo? Então todo mundo gosta da capoeira, o mundo inteiro gosta da capoeira porque tem coisas dentro dela que tem a ver com a humanidade. Então quando ela foi criada, foi uma inteligência absurda. Tiveram que ir lá, a condição do negro no Brasil era uma condição terrível. Então eles tiveram que recorrer à ancestralidade mais profunda do ser humano e trazer aquilo de uma maneira que eles pudessem lutar contra aquilo que estava afligindo eles. Então eles tiveram que recorrer à ancestralidade, isso do Brasil, mas recorreram a uma ancestralidade das cavernas. Entende? Do jeito de preservar, do sentimento de preservação e de liberdade. Aí, música, jogo, arte, cultura, dança. A ginga na capoeira era para disfarçar a luta. Só que na hora que entra a dança, ela põe a estética junto. Então não dá para fazer só um golpe que vai bater e pronto. Tem que ser bonito. Porque tem que ter estética. Todo mundo tem direito à estética, às coisas belas da vida. Né? Então a gente não adianta só dar uma pesada. Ela tem que ser bonita, elegante, igual eu falei. Cadê o Você tem apelido de capoeira? Antena. Eu ia te chamar de elegante. O jogo elegante, ele vai, ele desce. A engrenagem dele, do gestual, é toda harmônica para ele. Você também, muitos aqui, né? Então, por que ela está no mundo inteiro? Porque ela tem códigos ancestrais. E ela traz a cultura brasileira, que é a cultura da mistura. O Brasil foi, se você estudar a colonização brasileira, que você já estudou, você vai ver que foi a maior mistura. E veio o português, teve luta com os holandeses, com os espanhóis. Sim, a Holanda tentou invadir o Brasil. Aí depois tem uma crise de desemprego na Europa, manda 7 milhões de europeus para o Brasil. Eles vão para o sul porque lá é mais fresquinho, para o sul do Brasil. Então, ou seja, tem uma, depois vem a imigração japonesa para São Paulo, e agora a China, né? A China está no mundo inteiro, tem os países maravilhosos, porque dá uma mistura legal. E a capoeira abraça todo mundo, porque ela não foi feita só para o Brasil, ela foi criada para a humanidade. E aí, que vem um mistério. Ela precisa, como as pessoas, nós somos pessoas sociais, a gente se relaciona na sociedade. A capoeira, ela está dentro das pessoas. Então, quando vai passando o tempo, as pessoas vão transformando, a sociedade vai se transformando, a gente também traz essa transformação para dentro da capoeira. Não dá para a gente chegar. Aí tem um erro. Todo mundo fala regional, Angola, contemporânea. A capoeira contemporânea não existe. Nem Angola, nem regional. Sabe por quê? Toda capoeira é contemporânea. Não tem jeito de você jogar a sua capoeira contemporânea é o quê? É o de hoje, não é? O mestre Bimba, na época dele, a capoeira dele, ele não jogou uma capoeira de outro tempo, não. Ele jogou a capoeira daquele tempo. O mestre Bastinha também. Besouro Bagagá também. Como é que ele vai jogar uma capoeira extemporânea? Não existe. Então, a capoeira que a gente joga é capoeira.
Então eu acho que é uma discussão para vários dias de bate-papo aqui. Mas, então é isso. Então eu acho que foi dentro do que você... Acho que você pode aproveitar isso. Né? Então a gente acompanha. No Brasil, por exemplo, a capoeira foi na colonização, depois virou na República. Se a gente linkar a capoeira para a história política, veio na República, depois veio o regime militar no Brasil, ditadura, a capoeira resistiu. Depois veio a libertação, por exemplo, do país de novo, a democratização, a capoeira resistiu. Aí a capoeira veio para fora do Brasil. Quando chega fora do Brasil, o estrangeiro pega a capoeira porque tem os códigos ancestrais e todo mundo na ancestralidade está lá. Joia. Só que aí, durante muito tempo, o mestre era brasileiro. Então o mestre colocava dentro da capoeira como ferramenta para transmitir a sua cultura. Hoje, já tem mestre de capoeira estrangeiro. Então quando você vai, pessoal de Israel, lá, pessoal na Europa, você vê que tem mestres na França, mestres já americanos, eles usam a ferramenta da capoeira para conectar pessoas igual ela sempre foi, mas aí ele já coloca a cultura dele. E respeitando as tradições, como o mestre Cícero falou aí, não pode abrir mão. É berimbau, é cantar, saber entrar na roda. Tinha gente aqui, eu não vou apontar quem, mas que entrou na roda umas 3 vezes, nem olhou para a banda. Eu não sei quem é, eu não vou falar. A pessoa chega e entra na roda. Não, tem os mestres aqui tocando berimbau, tem que olhar para eles. Então isso é tradição, é fundamento. A capoeira pode estar como engrenagem na vida de muito. Israel, por exemplo, vou dar só um resuminho para você. Perguntei para o Edan, mestre, como é que é esse negócio da capoeira? Israel tão forte desse jeito. Aí ele virou, ele falou para mim, o povo judeu perdeu sua ancestralidade. A pessoa mais velha que eu conheço é meu pai. Então eles, para resgatar a ancestralidade na geração atual, ele usou a ferramenta da capoeira para eles transmitirem os valores deles. Eu não estou aqui julgando os valores deles quais são. Não me cabe a mim. Mas quando os povos se apropriam, se eu for lá no Japão, tem um mestre japonês, uma hora ele vai colocar todo o pensamento deles, os valores dele, não é mais só a cultura brasileira. E eu acho que essa é a nova vanguarda da capoeira. Ela vem passando várias vanguardas. A nova vanguarda agora é o estrangeiro, colocando os seus valores, suas culturas, mas porque é importante para ele, porque é um ser social. Dá para fazer uma tese, nós dois? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, mestres. Obrigado por nos acompanhar. Eu sou um músico há quase 25 anos. Então, na semana passada, eu estava no Harlem, apresentando-me como um grupo. Eu sou baixista. Harlem é considerado o centro da cultura negra em Nova York. Então, a gente estava tocando com parte do grupo, estava tocando um jam de improvisação, isso aí uma mistura de jazz, de funk, rock, hip hop, um pouco disso, um pouco daquilo. Então, o pessoal estava curtindo a música, escutando. Então, tinha 3 caras na frente, parados, 3 negros de quase 2 metros de altura, com óculos escuros, olhando assim. Então, o jam acabou. A gente escutou, o pessoal falou para nós, muito obrigado, uma festa pra caramba, muito obrigado por nos acompanhar. Então, um desses caras chegou para mim e me falou, cara, é claro que eu sou músico pra caramba, você é um baixista pra caramba, mas isso que você está tocando aí é um pontinho de moleque branco, white boy funk. Então, isso me deixou achando isso. É possível que isso aconteça também no mundo da capoeira. Tem um pouco disso, porque a capoeira é uma arte de origem afro-brasileira e que se você não é negro, não vai entender o que a capoeira é. Eu gostaria de saber a opinião. Tendo em conta que a maioria dos estilos da música contemporânea, jazz, hip hop, rock, rap, são de origem negra. Sim.
Vou falar só uma. Capoeira é inclusão. Eu acho que nessa sua comparação não tem como associar com a capoeira. Uma pessoa chegar e falar, você está tocando um papo de branco. Não vai acontecer. Então, a capoeira é muito mais. A capoeira é mais direta, é inclusão, né? Não tem. O cara fala, pô, você está tocando esse papo de berimbau, esse floreio aí é de branco, é de hip hop. A musicalidade da capoeira é a musicalidade da capoeira. E aconteceu isso porque você estava tocando uma mistura de tudo, né? Incomodou porque estava bom demais, né? Estava bom e vocês estavam tocando uma mistura de hip hop, não sei o que. Você fez uma batida no baixo, né? E lembrou um funk de não sei o que, né? De branco. Funk de branco? Nunca vi funk de branco. Tanto aqui como no Brasil, né? Então você tinha que dar uma resposta boa pro cara, pra mim. Funk de branco? Que funk é esse? Então eu acho que ele ficou. Tá bom? Bom, falar um pouco, olhando tendo um outro olhar, né? Eu acredito que toda arte ela tem a sua raiz, né? De onde ela iniciou, né? Então, por exemplo, a capoeira nasceu aonde? A capoeira nasceu na senzala? Tinha branco na senzala? Tinha branco na senzala, né? Então, depois dessa raiz de tudo que nasceu, não sei o quê, aí teve a inserção do branco na capoeira. Beleza. Mas e aí, a capoeira é só do negro? A capoeira não é só do negro. Mas eu acho assim, o funk, por exemplo, não existe um funk de branco. Mas existe quem faz funk e é branco. Você entendeu? Então eu penso assim, a gente não pode mudar o mundo, né? A gente pode mudar o que a gente recebe. Você tem que pensar naquilo que você faz com aquilo que você recebe. Então eu penso assim, eu sou branco, mas eu estudei pra caramba. Estudei pra caramba a capoeira. Eu leio diariamente sobre a capoeira. Eu pego meu berimbau diariamente. E por que eu toco o berimbau sendo branca, entre aspas, que eu acho muito difícil achar um brasileiro branco, porque é um país oxigenado, né? Mas, enfim, não tendo a pele completamente negra, mas eu estudei a peça, eu toco meu berimbau tentando ter qualquer coisa que eu faça no capoeira, eu busco a excelência. E por que eu não posso tocar berimbau porque eu sou branco? Outro dia eu ouvi que a minha antiga escola era uma escola de mulheres brancas. Que a mulher negra não tinha espaço dentro da escola. Como assim? A capoeira é inclusão, todo mundo acabou de dizer isso. Então, eu penso da seguinte forma: se eu peguei, eu estudei, e eu faço aquilo bem feito, assim como você toca seu baixo muito bem feito, você toca seu baixo muito bem feito. Não tem o funk que é a apropriação de uma... Óbvio, a gente respeita o que veio, né, a raiz, de onde nasceu aquilo. Eu respeito totalmente de onde nasceu a capoeira. Mas hoje ela faz parte da minha vida. E eu toco, e eu canto, e eu faço o que eu faço porque eu busquei fazer isso. Então, acho que não tem essa questão de a música de fulano, de Beltrano, se você estudou e buscou isso. Eu sei que você estuda pra caramba. Você chegou hoje com um livro aqui pra falar pra mim. E aí eu vou te falar, a capoeira não é do gringo, não. Não dá. Você está falando do funk, e todos os ritmos do Brasil vêm de dentro da religião. Né? Então, o funk vem de um Congo a batida, então, né? E assim,
Você perceber, tudo vem na presença de todos os ritmos do Brasil, vem de dentro da religião. Se você pega a escuta, a batida do funk, é a batida do comum, que é uma coisa dele. Entendeu? Então, é sempre, você vê o samba de roda. Hoje o pessoal vai lá em Santa Maria da Purificação, olha os sambas de roda, ele vai lá, olha, daqui a pouco o cara pegou uma música ali de samba de roda, subiu, transformou e virou uma axé. É tudo trabalhado em cima, mas os ritmos vêm tudo lá de dentro da religião, né? Beleza? Vou cumprimentar. Zé Felipe. Quando você estiver tocando baixo e alguém te fazer essa pergunta depois, você fala assim, sua resposta. O baixo é meu e eu toco o que eu quiser. Belo estilo brasileiro, não, gente. É isso. É a personalidade, realmente. Ó, o que eu penso, assim, uma vez lá na minha academia, o Neguinho deve lembrar, não sei, a Cebolinha estava lá também nessa época. Eu estava na secretaria da academia, trabalhando lá. Aí tem um aluno meu lá, que é o Caleb. É um negão, rapaz. 2 metros, igual esse aí. Só que você fala e sai correndo. Só que forte, hein? Caleb é assim, ó, forte, cara. E o Caleb estava lá no espelho, treinando e passando golpe. Aí entrou um cara, subiu a escada, olhou pra mim, passou direto, chegou lá nele, ô mestre. Aí ele, não, eu não sou o mestre, não, o mestre é aquele lá. O quê? Aquele baixinho, branquinho lá na secretaria? Ele é o mestre. Aí o cara chegou pra mim, virou pro Caleb, ô mestre, eu quero treinar capoeira. Eu não sou o mestre. Quero saber, você é o mestre pra mim, então. Eu falei, ó, Caleb, arrumou um aluno aí. Mas essa coisa é o seguinte, a capoeira, igual, talvez esse paralelo é o seguinte, existe uma cultura do lugar que você foi, de uma história que essa cultura foi construída. Para muitas pessoas, na capoeira tem isso. Tem linhagens de capoeira, que já teve um mestre lá em Belo Horizonte, da linhagem da Angola. Mas eu não estou falando de toda a Angola, não, pelo amor de Deus. Nem estou falando de todo mestre. Eu estou falando desse mestre lá, que eu não vou falar o nome. Porque eu respeito ele. Mas no meio de um bate-papo de capoeira lá, no IFAM, estava lá o Instituto de Cultura e Preservação. Aí me passaram a pergunta, ninguém respondeu. Eles não responderam, os mestres negros, angoleiros e os outros capoeiras lá, ninguém respondeu nada. Eu falei assim, deixa eu responder, mestre. Eu tinha acabado, minha primeira graduação de mestre, tinha acabado de virar mestre. Os meus posso responder? Pedi licença para todo mundo, respondi. Na hora que eu respondi, depois, esse mestre pediu a palavra, microfone, e virou e falou assim, eu queria saber se o mestre Fuinha, que falou aí agora, que é branco, se ele já passou fome na vida. Aí eu peguei o microfone, eu falei assim, mestre, eu nunca passei fome, não. Eu nasci dessa vez, porque eu acredito que a gente nasce várias vezes e morre. Mas dessa vez, eu nasci numa condição legal, obrigado. Mas tem muito aluno meu que hoje vive em vários lugares aí dando aula, que provavelmente já passaram fome e já transformaram pela capoeira igual o senhor. Agora, o senhor está querendo dizer que só vira mestre quem já passou fome? Aí ele continuou respondendo, maluco. Aí depois eu falei assim, olha, eu acho que nós temos que mudar a conversa. Porque esse tipo de assunto... Então existem pessoas radicais na capoeira. Existe sim, muita gente radical, mas eu acho que é burro. Gente burra. Pode ser um mestre que aluno não tem problema, para mim é burro. Porque não estudou a capoeira. E fica num discurso de que a capoeira é os brancos. Eu acho isso uma bobagem. A capoeira não tem dono. A
A capoeira, para mim, eu falei para ela, é linguagem. Quando você aprende português, você está aprendendo uma linguagem. Quando você aprende inglês, você tem que exercitar o seu cérebro para aprender uma linguagem. A capoeira é linguagem corporal. Você precisa se expressar. Para você aprender toda a linguagem, você tem que aprender os códigos dessa linguagem. Se é linguagem corporal, eu tenho que aprender os gestos. Se é a linguagem musical, você tem que estudar a nota musical. Então, quando toda linguagem não tem dono, a capoeira não tem dono. Você treina com Cebolinha, ele te ensina capoeira, não é porque ele é o dono da sua capoeira. O dono da sua capoeira é você. O dono, é o que o mestre falou, o dono do seu baixo é você. Agora você estudou aquilo. Então eu acho que a capoeira, você pode pertencer a uma escola. Você pode pertencer a uma coisa porque a gente se agrupa por afinidade. Na vida a gente se organiza por afinidade. E a afinidade não quer dizer que todo mundo pensa igual. Só que existem mestres de capoeira fundamentalistas, que eles querem converter a cabeça das pessoas e tornar essas pessoas dele. Isso não existe. Ok? Mais alguma pergunta? Not sure if you covered this, but I was wondering, like how capoeira changed over the years, or how different groups practice. What are your thoughts on like previous years and how people practice today? Different, whether it's a style or culture, do you want to add it on? Just what are your thoughts on that? Ele perguntou os pensamentos dos mestres sobre o jeito que estamos treinando hoje em dia, quando se compara com o passado. Tem diferença, como ele viu, como que os treinos evoluíram, essa palavra. Então, vocês têm alguma coisa sobre isso? Falar, por favor. Eu acho que não tem tanta diferença. São os mesmos golpes, as mesmas esquivas, porém a capoeira ganhou, né, da minha época para cá, ela ganhou em termos técnicos. Então os capoeiristas já colocou no seu jogo um pouco mais de técnica. Antigamente era uma capoeira mais espontânea. Mas os golpes continuam mesmo e assim ela evoluiu. Teve gente que fugiu, teve outras coisas que foram adaptadas na capoeira que foge, né, um pouco dos movimentos de capoeira. Aí eu já vi muitas vezes no roda de capoeira o cara aplicar golpes de outras lutas, né? E ele diz que é evolução. Isso não é evolução. Isso aí já é uma desconstrução da capoeira, né? Na sua forma natural. Então, existe alguns treinos diferentes, que os caras colocam lá golpe de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, mas que não é evolução, né? Então, é uma forma que o cara achou que vai fazer ele mais superior na roda de capoeira. Isso aí pra mim não dá certo. Então, mas eu acho que a capoeira na minha época era um pouco mais espontânea, né? As pessoas tinham a benção, o martelo,
negativa, rasteira, a mesma coisa que é praticar duas. Se você praticar capoeira, só o movimento de capoeira é igual, porém da forma correta, né? Muita gente faz golpe, eu inventei esse golpe, eu inventei aquilo, né? E vai jogando no meio da capoeira. Muitas vezes eu falo aí nas aulas que houve talvez uma confusão também nas sequências da capoeira regional. Os caras fazem um monte de coisa errada e colocam o nome na capoeira, que a capoeira regional é violenta, a capoeira é objetiva demais, né? Mas não é nada disso. A capoeira regional também tem sua sequência básica, né, que o mestre deixou, graças a Deus, que foi uma coisa também que trouxe bastante a capoeira, né, para a sociedade. E dos anos de 80 para cá, teve muita gente que fez confusão com a capoeira regional. O cara falou, capoeira regional tem soco? Né? Soco. O mestre me ensinava. O mestre me ensinava de um outro jogo. O mestre me ensinava a sequência, o jogo da capoeira, mas ensinava a defesa pessoal paralelo, não era para ser na roda. Então aí o cara foi e colocou coxa lisa, chute na perna, ensinava para a defesa pessoal, não era para se jogar na capoeira. Então, aí o pessoal, mas eu fui aluno do mestre, então eu estou fazendo isso, você vai falar o quê, né? Mas o que a gente sabe é isso. Se você for jogar capoeira regional, é negativo, né? Negativa baixa, cocorinha, AU, cabeçada, rasteira, negativo, mesma coisa. Tá certo? Última pergunta, beleza? Só completar aqui. Eu acho que hoje, o que é diferente hoje é o acesso à informação. Eu não vi o mestre Bimba jogar capoeira. Antigamente, o joguinho da Lula, todos nós sabemos disso. Na época dos mestres era mais difícil ainda. Não tinha nem câmera fotográfica direito. Naquela época não tinha registro. Eu demorei para me ver jogando capoeira. Não tinha, era todo mundo que tinha filmador para filmar o jogo. Eu demorei muito para ver o meu jogo. Aí quando a gente assiste a gente mesmo jogando, você aperfeiçoa mais. Eu fazia um movimento que eu achava que era legal. No dia que eu assisti, que filmaram, eu falei assim, bicho, esse movimento é feio desse jeito. Aí eu tive que treinar mais. Hoje em dia você consegue, pela internet, você consegue ver o mestre Bimba jogando, você vê o mestre Castilho jogando, você vê os mestres antigos, as informações estão fáceis de acesso. Se você gosta da capoeira de alguém, você, por exemplo, vai estar lá o mestre Fulinha. Eu não conheço, não, peraí. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa na internet que eu vou ver o jogo dele. Aí você já vai para o evento. A gente na época tinha um mestre tal, a gente nem sabia como é que era, a gente chegava lá para ver o cara, né? Então o que acontece hoje? Um problema que eu vejo, que talvez tenha a ver com a sua... O mestre falou de técnica. As técnicas vão evoluindo. Os mestres que estudam, eles vão estudando. As escolas de capoeira, elas vão melhorando. Mas o que a gente vai fazer com toda essa informação que está aí na internet? Tanta gente fazendo movimento esquisito, movimento legal, movimento bom, top. Mas o que você vai fazer com isso? Não pode ser uma decisão só sua se você não tem uma boa orientação. Então você precisa procurar uma escola que você se identifique, um mestre que você goste, para você fazer o seu estilo. Por exemplo, e os bons mestres, igual eles que estão aqui, mestre Cícero, mestre Panão, a gente no meu joguinho somos contemporâneos, mas os bons mestres sabem fazer você fazer a sua melhor capoeira. Aí na sua escola você tem um colega que tem um corpo diferente do seu. A sua capoeira é diferente. Cadê esse camarada aqui? Ó? Ele entra na roda, põe o braço para trás. É diferente. Se não tem jeito do mestre Cícero, o Ferba. Veja bem, estou falando do mestre Ferba, do mestre Joguinho. É a mesma escola. Eles são diferentes. A capoeira tem que respeitar as diferenças. E o corpo de cada um. O mestre Panão é menor do que eu. Eu sou pequenininho também. O meu mestre, o Zé Paulo, o meu mestre era grande. Então, a capoeira do grande não cabe no pequeno. O jeito de fazer o movimento tem que ser diferente. E os bons mestres iguais a eles sabem fazer esse cara, vão fazer a melhor capoeira dele. Ele é grande, esse é pequeno.
Ele não vai jogar capoeira igual ele. Ele não vai ser. É o coelho e o leão. O coelho não pode ser melhor do que o leão. Impossível. Melhor em quê? Mas o coelho pode ser o melhor coelho. O leão pode ser o melhor leão. Não dá para comparar o coelho com o leão. Aí chega um cara desse tamanho, aquele brabo, forte, para jogar capoeira com o outro. Se quiser conectar e fazer um jogo legal, beleza. Agora vai pegar para você ver. O coelho às vezes sai. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, o que eu acho que com esse tanto de informação, você vai ficar maluco. Aí eu vou lá, o cara começa. Eu fui lá, o cara abaixou no berimbau assim. Aí o outro chega, abaixa de frente. Aí eu vi um cara que abaixou de costas. Aí você tem que ter um mestre para poder falar. E você tem. Vai lapidar, né? E você tem. Então, pergunta para o seu mestre. Tá bom? Beleza? A última, hein? Quem vai? Eu não vou nem entrar nessa confusão. É sobre música. Nosso microfone não está segurando, não, né? Eu gosto muito de música caipira. Sabe? E aí a gente vê que na capoeira, o pessoal vai muito na Bahia, né? Bahia e tal. Mas aí a gente vê que a música da capoeira é o mesmo método da música caipira. Você vê assim, não tem como tirar ali o berimbau, né? Se tirar a viola, se tirar o berimbau e colocar a viola, a gente sabe que vai. Aí pro mestre, por exemplo, o que vocês acham disso? Da música caipira com a capoeira? Eu acho que tem tudo a ver. As duas, a relação, as duas são tradição, né? São cultura, Fundação Cultura Brasileira. Lá na música caipira você pega lá atrás, vem do cururu, né? Só um minutinho. O pessoal está perguntando também o que é música caipira. Muita gente não sabe o que é isso aí. Ah, tá. Like country music. Oh, music. Mexican music. It's like country music. Brazilian folk music. Yeah, bluegrass kind of. A música caipira nasceu moda de viola de 10 cordas. Então, em São Paulo, os negros tocavam e faziam verso chamado cururu. Nós podemos mostrar, mas não tem a viola aqui. Cadê o violão? Não, aquele é violão. A violão é diferente. O violão tem 6 cordas e a viola tem 10. Então ela toca, o cururu era cantado o verso, falava um verso, o outro falava o outro, competia, ficava a noite inteira cantando aqueles versos e batendo na viola o cururu. Depois o cururu evoluiu para o cateretê. Né? Saiu outra batida chamada cateretê, que era a batida que os boiadeiros paravam nos poços de boiada. E ali eles tocavam a viola e cantavam e dançavam. Tem até uma coreografia de dança. Os boiadeiros dançavam a noite inteira, porque eles não tinham que se divertir no meio da mata. Parava num poço de boiada, reunia a boiada e eles ficavam tocando e dançando, cantando e dançando a noite inteira. E aí foi evoluindo para o pagode, né, que veio do Tião Carreiro, né, que ele criou um novo estilo, e aí surgiu assim a música sertaneja, a gente chama de música caipira. É original do Tietê, São Paulo, ali em Piracicaba, onde os negros faziam essas reuniões à noite e cantava o cururu. A origem é essa. E a viola tem origem portuguesa, né? Já veio com os portugueses. E a relação é essa, porque as duas são culturas e as duas têm influência africana também. O único instrumento de corda que era permitido na capoeira antigamente era a viola. A viola também já acompanhou, né? Como no samba, também lá na Bahia. É isso. Então,
As músicas tradicionais da capoeira, as músicas tradicionais da viola caipira falavam da época, e as nossas músicas tradicionais também falavam em código, né? As músicas não falam aquela linguagem direta que hoje existe, né? Hoje a gente fala muito direto. E as linguagens da antigamente, quando a capoeira era tinha duplo sentido. O cara falava dele, mas sempre para ele não saber. É isso aí, irmão. Mestre, você respondeu ninguém para você? Mestre, eu só quero lembrar uma coisa. Nós fomos lá no mestre João Grande, tivemos lá com ele, né? E eu perguntei pro mestre João Grande, porque ele tem uma viola de 10 cordas pequenininha, que não estava lá com ele, não sei, alguém levou essa viola, não sei por quê. Mas aí, eu perguntei pro mestre João Grande a presença da viola de 10 cordas na capoeira, ele falava que tinha, que era normal. Mas por que era normal? Porque ia para o samba de roda, ia para a moda de viola, e ele tinha capoeira. O caldo cultural que se vivia na Bahia ali, o cara da viola, chega aí, pô, encosta aí. Vamos fazer aqui, ficou legal, combina. Sem contar. Tem uma roda de capoeira que eu tenho um quadro na minha academia que assim, é uma foto, né, muito antigo, e tem todo o instrumento e tem um cara com violão lá. Aí só tem uma coisa que as músicas de capoeira, as primeiras músicas de capoeira que foram gravadas, era literatura de cordel. Era a peleja do Riachão com o Diabo, Mestre Valdemar cantando. Então a literatura de cordel, que era uma forma de comunicar no Nordeste do Brasil, a literatura de cordel, depois vocês pesquisem mais, ela era uma forma de comunicar, de contar o que estava acontecendo lá no Rio Grande do Norte. O pessoal da Bahia recebia, e tinha o caixeiro viajante, que eram os caras que iam vendendo as coisas. Ele vendia aqui, comprava ali, vendia lá, e ia passeando pelo Brasil, vendendo e comprando coisa. E ele levava essa informação, essa literatura de cordel. Então, você pegava, Mestre Valdemar, o disco inteiro, a peleja do Riachão de Diabo, é da literatura de cordel, não é exatamente da capoeira. Mas por quê? Porque encaixa. O neguinho perguntou por que a métrica é a mesma. É porque existia um caldo cultural do ritmo, como o Mestre Joguinho falou um pouco mais cedo. Do ritmo ele tem uma coisa. E o berimbau é o primeiro instrumento de corda que o ser humano inventou. O que são os instrumentos de corda? É uma corda tensionada e uma caixa acústica. Não é? Aí, o Mestre Cobra Mansa, por exemplo, fez uma pesquisa na África, que ele viu os berimbaus lá, que era assim, um buraco no chão e uma corda esticada de crina de cavalo de um lado para o outro, era gigante, do tamanho dessa bola. E eles batiam com os bambus, bom, imagina o barulho daquilo, para comunicar com a outra cidade, outra tribo ali perto. E os caras entendiam. Então, aí veio evoluindo para o berimbau, depois chegou na harpa, depois veio a caixa acústica dos árabes também. Porque quando a gente fala em colonização brasileira, para quem estuda história vai saber que Portugal, antes de vir para o Brasil, foram 300 anos de invasão dos mouros. Então a cultura árabe está dentro da nossa cultura. Porque os mouros foram 300 anos com os mouros dominando Portugal. Quando eles expulsaram os mouros, aí eles foram para os mares colonizar. Então a gente tem que lembrar disso, né? Então, essas batidas árabes, é tudo igual, tudo cabe em tudo, se a gente for olhar direitinho. Lá ele. Beleza, galera. Ó, palma para os mestres aí, né? Obrigado, mestre, mestre Fernando, mestre Pimenta, mestre Pimenta. Galera, é o seguinte, a gente vai fazer um jantar no final do evento, tá bom? E aí a gente vai ter a oportunidade também de continuar batendo esse papo. Ah, Cebolinha, deixa eu falar uma coisa. Aí, sai para todo mundo chegar lá na mesa que tiver mais fria e colar nele. Beleza? Não, sabe,
para falar? Mestre, o Neguinho trouxe uma viola de 10 cordas. Trouxe, você acredita? Tá, então mais tarde aí o mestre Neguinho trouxe. Pessoal, meninas, vamos só dar um recado aqui pra gente continuar. O mestre Neguinho trouxe uma viola de 10 cordas, mais tarde o mestre Sinfonia, o mestre Cícero, ele pode fazer o lance do. A viola caipira, beleza? Seguinte, Malai já está responsável aqui, a gente vai fazer um jantar no final do evento, lá para 6h30, se tudo ocorrer no tempo certo, tá bom? Continue falando para eles aí, tá bom? Tem uma taxa aí esse jantar também, ela vai falar com vocês, quem quiser participar, tá bom? Quem não come carne, vai ter comida. Vai? Vai ter? Vai ter? Quem ficou responsável de fazer? Fazer o quê? Tem vegetário, vai ter uma saladinha, uma coisa. Se não tiver, a gente. Porque falaram que ia fazer, né? Ó, beleza, galera, a gente vai continuar aqui, porque 3 horas a gente vai começar o batizado em ponto, tá bom? Beleza? Então a gente vai continuar agora, nessa parte da tarde, eu quis colocar as manifestações que fazem parte da capoeira também, tá bom? Como samba, o macuelê. Se todo mundo aí convencer o mestre Neguinho, ele vai fazer um pouquinho de afro também, quer dizer que não vai não. Mas se a galera convencer o mestre Neguinho, ele vai fazer um pouquinho pra gente, né, mestre Neguinho? Beleza? Então agora com vocês aí, essas aulas na parte da tarde vai ter um tempo um pouco reduzido, tá bom?